Vamos ouvir a palavra de Deus? Você que trouxe Bíblia, abra ela no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu Mateus, no capítulo 4, eu vou ler do versículo 18 ao 22. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22, amém? Diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Amém? Irmãos, hoje nós vamos meditar numa palavra, numa passagem que aparentemente, você lendo, você não vê grandes coisas, parece. Aparentemente você lendo ela, você se pergunta, o que vai sair daí? É uma passagem até simples, mas ela carrega um dos atos mais radicais do Evangelho, que é deixar tudo para seguir a Jesus, Então, esse Evangelho, ele vai narrar aqui de Mateus, onde eu li, a chamada dos 4 primeiros discípulos de Jesus, que foi Simão Pedro, André, Tiago e João. Quando Jesus chamou esses homens, eles não estavam orando, eles não estavam no templo, eles não estavam conversando com um amigo, não estavam em oração, não haviam recebido um convite para ir para o mundo e mudá-lo, não, nada disso. O que eles estavam fazendo? Pescando, estavam trabalhando, eram pessoas comuns, pessoas normais, que estavam lavando as redes, estavam ocupados com a vida, com a rede na mão, o barco na areia, e estavam ali consertando às vezes o barco, e também com o cansaço, que é do trabalho duro de todos os dias. Mas então, Jesus passa, e meu irmão, quando Jesus passa, tudo se transforma. Quando Jesus passa, tudo transforma. Quando Jesus passa, meu irmão, a novidade de vida. Quando Jesus passa, meu irmão, a multiplicação. Quando Jesus passa, a conversão. Quando Jesus passa, a mudança de atitude. Quando Jesus passa, a mudança de caráter. Quando Jesus passa, a mudança na nossa vida. Então aqueles homens como nós, comuns. Hoje eu não sou mais comum, porque eu sou pastor, e pastor não trabalha, Então se Jesus me achar hoje aqui, aleluia. Mas aqueles homens eram pescadores, homens comuns, mas de repente, Jesus passa por eles, e Jesus diz para eles o quê? Me seguem. Jesus, ele não dá explicações para eles, você não encontra esse registro. Jesus não diz como seria a caminhada deles, Jesus não disse qual era o plano detalhado, não. Jesus não disse que eles teriam conforto também, Jesus apenas disse a eles: vinde a mim. E o que eles fizeram? Os 4, nós lemos aqui, imediatamente largaram tudo e seguiram a Jesus. Então por que eu quero trazer essa palavra aqui hoje? Porque nós vivemos, irmãos, dias, hoje nós estamos aqui entre os homens, nós vivemos dias onde
muitos querem seguir Jesus, mas não querem deixar as redes. Muitos querem seguir a Jesus, mas não querem abandonar alguma coisa. Muitos querem Jesus, mas só quando chega na igreja, só quando está reunido aqui. Nós estamos vivendo dias onde os homens, eles querem o Cristo do milagre, mas não querem o Cristo do discipulado. Nós estamos vivendo tempos onde nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos o abençoador. Nós estamos vivendo dias que a gente até quer o céu, mas a gente não quer andar na porta estreita. A gente não quer escolher o caminho que é estreito, mas nós queremos o céu, nós queremos a bênção. Mas o chamado de Jesus não mudou. Ele ainda diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, falar sobre esses 4 homens aqui, esses 4 primeiros discípulos, são 4 respostas humanas ao toque divino. E nós vamos pedir que o Espírito Santo nessa noite nos conduza, porque talvez hoje é mais uma vez que Jesus vai passar por onde você está, pela margem da sua vida, e vai dizer de novo: segue-me. E se Ele disser para você nessa noite: segue-me, deixe tudo, e faça como esses discípulos, e fique aos pés do Senhor, porque só existe vida nele. Amém? Então, nós vamos perceber que nós estamos vivendo uma geração de homens confusos. A gente é forte por fora, parece, mas por dentro a gente às vezes está o quê? Frágil. Às vezes nós estamos calados diante de responsabilidades que nós temos que ter diante das circunstâncias que vêm contra nós, ou que vêm no nosso trabalho, ou que vêm na nossa família. Às vezes nós estamos silenciosos, sobrecarregados e até feridos, mas o Evangelho começou com uma escolha de 4 homens comuns. 4 homens que estavam dispostos a serem transformados. Por quê? Porque, irmão, como é que eu vou seguir alguém sem conhecer? Quando Jesus chama eles, eles vão, eles largam tudo, eles deixam aquilo que era para dar sustento para eles, a pesca, e eles dizem: não, se Ele está dizendo que nós vamos ser pescador de homens, eu creio nessa palavra, eu vou entrar no barco dele. Então esses 4 homens vão nos ensinar como um homem ele deve se posicionar diante de Deus. Então Jesus chamou Simão Pedro, André, Tiago e João, mas hoje também continua chamando homens, continua nos chamando, para quê? Para nós sairmos do nosso barco, para nós sairmos da nossa zona de conforto, para sairmos da nossa passividade, deixarmos as redes da rotina e carregarmos a nossa cruz, a cruz da responsabilidade espiritual. Então, o que Deus quer de um homem? E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. O que Deus quer de um homem? O que Deus espera de um homem? E a resposta está nos 4 nomes que eu li. No nome dos 4 primeiros discípulos que Jesus chamou. Qual foi o primeiro? Simão. O que significa Simão? Significa ouvinte, ou aquele que ouve. Então, o que Jesus quer de um homem? Que ouça a sua voz. Deus precisa de homens que estão dispostos a ouvir a voz dele. E Pedro, Simão, ele traz esse ensinamento. Por quê? Porque nós podemos, lendo a palavra de Deus, ver como Deus trabalhou na vida daquele homem, como Deus encontrou um homem impulsivo, instável, ansioso, e que pelos olhos humanos não ia dar certo, mas ele foi moldado pela fidelidade de Cristo, porque ele estava ouvindo a voz de Deus.
Pedro, meus irmãos, é o retrato daquele homem que crê, mas duvida. É o retrato daquele homem que anda sobre as águas, mas daqui a pouco afunda. Pedro é esse retrato. É aquele que confessa Jesus, mas daqui a pouco ele nega 3 vezes. Isso aí era Pedro, parecido com alguns de nós. Mas Deus transformou aquele homem. Então todo homem que aqui está, a primeira coisa que a gente precisa aprender é ouvir a Deus. Ouvir antes de agir. O nosso lar, meus irmãos, precisa de homens firmes, de homens que sejam constantes, não perfeitos, que sejam firmes e não duros. E como é que eu posso ser um homem assim? Quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço a voz de Deus. Hoje nós ouvimos muitas vozes, meus irmãos. A nossa mente, ela é bombardeada 24 horas por dia, e às vezes quando a gente está dormindo também, às vezes vem um sonho, vem alguma coisa para nos perturbar, para nos tirar a paz, para nos tirar de ouvir a voz de Deus. São tantas vozes que estão soprando no nosso coração, são tantas vozes soprando na nossa mente. Umas dizem: desiste, não vale a pena. Outros vão dizer assim: continue nesse caminho aí mesmo, a hora que pegar, aí tu vê o que tu vai fazer. São muitas vozes que nós estamos ouvindo todos os dias, mas Jesus está aqui nessa noite dizendo: a voz que você precisa ouvir ainda é a voz do meu Espírito Santo. Essa voz não vai te botar em furada, meu irmão. Essa voz não vai te botar num lugar que você não precisa ir. Então, fica a pergunta: como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Primeira coisa, irmão, através da leitura da Bíblia. Ela vai nos trazer de maneira segura a voz de Deus. Lendo esta palavra, você ouve a voz de Deus. Na Bíblia você vai encontrar, irmãos, todos os ensinamentos que nós precisamos para ser um homem de verdade, para sermos um homem que honra a Deus, para sermos um homem que é testemunho por onde ele vai. É na palavra de Deus. Por quê? 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Meu irmão, quando eu leio esta palavra, eu escuto a voz de Deus me direcionando. E é quando eu leio esta palavra também que eu consigo abafar todas as outras vozes que estão tentando entrar na minha mente. É lendo a palavra de Deus que eu blindo o meu coração e a minha mente daquilo que não provém de Deus. Por quê? Porque vai chegar coisa na nossa vida, na nossa mente, que até parece ser de Deus, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia diz: seja anátema, amaldiçoado. A Bíblia diz: se um anjo descer do céu e vos anunciar um outro evangelho, seja amaldiçoado. Por quê? Porque aquilo que o homem precisa saber a respeito das coisas de Deus já está revelado através da palavra dele. Então, até para que eu possa lidar com esses pensamentos impuros, ou pensamentos de desistência, pensamentos que não cabem a um homem cristão, o que eu preciso? Da palavra de Deus para poder blindar a minha mente. Então eu ouço a voz de Deus e blindo meu coração quando eu leio a palavra. Essa palavra aqui, ela é a verdade para nós. E como é que então eu sou um homem que ouve a voz de Deus? Por exemplo, no casamento. Como é que eu sou um homem que ouve a Deus no casamento? Quando eu amo como Cristo ama a minha esposa. Está na Bíblia isso, irmão? Tá. Por isso que eu disse, a palavra de Deus é onde Deus fala e a gente escuta. Efésios 5:25 diz: maridos, amai vossas mulheres,
como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Um homem que ouve a Deus, ama a esposa, como Cristo ama a igreja. E os irmãos não estão tão animados não. Então, quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu medito a palavra de Deus no meu casamento, eu preciso amar a minha esposa como Cristo ama a igreja. Quando eu amo a minha esposa, eu sou o servo lá em casa e não dominador. Quando eu amo a minha esposa, eu sou presente emocionalmente na vida dela. Quando ela pede para escutá-la, quando ela pede, dá um tempo aqui para mim, conversa comigo, ele larga o que ele está fazendo e vai escutar aquilo que está na alma dela, aquilo que está na vida dela. Ele é um líder espiritual que conduz a casa em oração e na palavra. Quando nós amamos a Deus, ouvimos a Deus, e a gente ama a nossa esposa como Cristo ama a igreja, sabe o que a gente faz? A gente assume as responsabilidades. Se a gente estiver errado, a gente pede perdão, a gente tenta consertar. Eu assumo para mim, eu não culpo a minha esposa pelas circunstâncias, não, mas eu procuro entender o que está acontecendo, e eu me coloco como um amigo do lado dela, um homem que vai ouvir e vai trazer o quê? Esperança para a minha esposa. Então, meus irmãos, não podemos ser igual a Adão, né? Está na Bíblia também, mas a Bíblia tem coisas que está escrito que é para a gente não fazer. Essa é a voz de Deus também, coisas que estão para a gente não fazer. Adão, Deus chegou para ele, disse: onde é que tu está, Adão? Ele disse: eu estou escondido, eu estou nu. Só mas como é que tu sabe que tu está nu? Ele disse: tu comeu do fruto que não podia? Ele disse: pois é, a mulher que tu me deu. Aí o homem sem vergonha. O que ele estava dizendo, irmão? Deus, tu errou, porque se tu não tivesse me dado Eva, eu não tinha errado também. E às vezes a gente se apoia nisso aqui, e às vezes a gente diz isso aí também: Senhor, vai para a oração, a gente é crente, né? Senhor, se tu não tivesse me dado ela, eu não tinha pecado, mas agora fazer o que, né, Senhor? Agora eu vou ter que, até que a morte separe. Não, assuma a responsabilidade, assuma que você é o sacerdote do lar, conserte aquilo que precisa ser consertado. Às vezes os homens, eles não se impõem mais, não se levantam como um homem de Deus na sua casa, e se perguntar, todo mundo quer porção dobrada. Eu quero porção dobrada, eu quero porção do Espírito de Deus, Meu Deus, a quem que não quer? Meu Deus, me dá a capa de Elias, eu quero porção dobrada. Tem gente que não precisa da capa de Elias, precisa do cinto de Elias, que está tu com a calça frouxa. Precisamos nos posicionar, irmãos. Se não dá para pegar a capa de Elias para ter porção dobrada, primeiro aperta bem o cinto aqui, a calça, honre a palavra que você deu para sua esposa, honre a palavra que você deu para sua família, honre a palavra que você deu para os seus filhos. Aí depois que a gente tiver tudo certinho, aí vem porção dobrada de Deus para a nossa vida, para que a gente possa ver milagres ainda acontecendo no meio da nossa casa e da nossa família. Mas nós precisamos nos posicionar. Se nós quisermos ver os casamentos saudáveis, precisamos de homens que ouvem a Deus mais do que ouvem seus próprios impulsos. Então, quando eu ouço a Deus na minha casa, eu amo mais a minha esposa, eu sirvo mais ela, e eu amo ela como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Mas também no trabalho, como é que é no trabalho um homem que ouve a Deus?
ele trabalha com excelência e integridade. Colossenses 3:23, e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então qual é a postura de um homem que ouve a Deus no trabalho? Ele é pontual. Amém? Ele é pontual. Ele vai uniformizado se tiver uniforme. Ele é responsável. Ele é honesto. Ele é íntegro. Se a tarefa é difícil de realizar, ele não fica murmurando. Ele procura um jeito de fazê-la com excelência. Ele traz soluções, não só reclamações, né? Porque reclamar é muito mais fácil, mas ele também traz soluções. Ele é um agente de paz e não fica fazendo montinho, não fica fazendo contenda. Irmãos, eu trabalhava numa empresa de bebidas, mas não é por isso que eu tenho a barriga grande, é refrigerante. E eu trabalhava, porque ser um homem que ouve a Deus no trabalho, né, dentro da honestidade, é o que? É mesmo que o teu patrão não esteja vendo o que você está fazendo, você faz bem feito, porque é para o Senhor que você está fazendo. É como se no final do dia Deus chegasse lá onde você trabalha e perguntasse: como é que foi o teu trabalho? Aí você tem que explicar para Deus: ah, Senhor, eu acho que eu fiquei mais na internet do que trabalhando. E eu trabalhava numa empresa de bebidas, e olha que interessante, quando eu trabalhava como RH, né? Tinha um pessoal que levava latinha de cerveja embora, levava assim, gente, e eles faziam cada coisa, Lilinha, que tem que ser estudado. Eles pegavam, o homem, ele pegava um balde, botava água, botava um monte de latinha, e depois botava um pano em cima, e botava o balde lá da cerca, para de noite pegar. O que o vício faz, né, irmão? Misericórdia. E uma vez dessas aí, tinha um camarada que era crente e trabalhava ali comigo. E ele foi descarregar, ele trabalhava de motorista, e ele foi descarregar uma mercadoria lá em Termas do Gravatal. Quando ele chegou lá, descarregou, estava tudo certinho. Só que ele pegou, lá da empresa que ele foi descarregar, uns fardinhos de água e refrigerante, porque ele era crente, né, irmão? Não podia beber, então ele pegou água, né? Água e refrigerante, óbvio, né? Crente. Então ele disse: não, beber é pecado, então pelo menos eu vou pegar refrigerante, né? Porque roubo não é pecado, imagina, né? Então na mente dele, roubo não era pecado. E ele pegou e foi e levou no caminhão e trouxe. Passou um tempo, me ligou o gerente lá do supermercado e disse: olha só, aí do RH, eu disse: sim, ó, tem um funcionário aqui de vocês que veio aqui e levou dois fardos de refrigerante e 2 de água. Eu não me lembro quanto é que era a quantidade certa, e eu quero que vocês reparem isso aí. Aí eu chamei o camarada lá na sala. Eu disse: ô fulano, aconteceu isso, tu tens alguma coisa para me dizer? Ele disse: não, está errado, eu não fiz nada, não peguei nada, ele que não sabe contar, Você tem certeza disso? Ele disse: não fiz nada. Eu disse: então vamos lá no estabelecimento esclarecer comigo? Ele disse: vamos embora. E foi. Eu disse: então ele não é culpado, era crente. Eu disse: então ele só rouba, mas não mente, e também, né, não toma cerveja. Aí levei ele. Quando eu cheguei ali em Tubarão, era lá em Termas do Gravatal, quando eu cheguei ali perto de Tubarão, eu disse: eu vou voltar, né? Para que eu vou ir ainda lá? Se ele veio e já está até aqui na metade do caminho, com certeza o que vai acontecer? Ele está falando a verdade, o cara lá não contou direito e deu problema. Aí eu disse: não, mas já estou tão pertinho de lá e mais longe de casa. Eu disse: eu vou até o final. E fui. Quando eu cheguei lá, o cara nem deixou ele entrar. Ele disse: não, aqui tu não entra. E ele pegou, ficou lá, e eu entrei, ele me mostrou na filmagem, ele e o ajudante pegando esses fardos e colocando dentro do caminhão. Ele me deu um CD ali com a gravação, e eu vim para casa, não dei uma palavra para ele no meio do caminho. Aí quando eu cheguei na sala do RH,
Daí eu disse, olha, eu vou mostrar aqui uma filmagem. Aí eu peguei e mostrei e ele ficou olhando. Eu disse, e aí? Agora que está filmado eu acredito, né? Mas, ô Lilinha, pensa. Está amarrado, meu irmão. E todo mundo sabia que ele era crente lá. Nós temos que ter um cuidado, irmão, quando a gente diz às vezes que é cristão. Porque tem muita gente que não quer ser crente, não é por causa de Jesus, é por causa do nosso mau testemunho. Homens que não ouvem a Deus não têm bom exemplo. Homens que não meditam na palavra de Deus não têm bom exemplo. Homens que não oram, que não buscam a Deus com frequência, não têm um bom exemplo. Mas a palavra de Deus, ela nos corrige. Então um homem que ouve a Deus, ele é testemunho, ele é instrumento de Deus, lá no trabalho dele também, amém? Como é também um homem que ouve a Deus, na faculdade ou na escola? Quando ele é um exemplo de conduta e zelo. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Então qual é a postura numa faculdade ou numa sala de aula? Alguém que ouve a Deus é disciplinado, é dedicado, estuda, respeita professores, respeita colegas, respeita as diferenças, rejeita más companhias, estuda com dedicação, não estuda com preguiça. Por quê? Porque ele leva um título de alguém que ouve a Deus, de alguém que tem a presença de Deus. Então como é a nossa postura numa faculdade ou numa sala de aula do cristão? Nós, irmãos, a Bíblia diz que nós somos sal da terra. O sal, uma das características dele é o quê? É não deixar apodrecer, é preservar, é não deixar apodrecer, né? Os mais antigos aqui, tem pessoas que não tiveram geladeira quando eram novos. E o que eles faziam? Eles colocavam o quê? Sal, para não estragar a carne. Então Jesus nos chamou para ser sal. E quando a gente é sal, meu irmão, o que a gente faz? A gente inibe o pecador de cometer o seu pecado. Quando a gente ouve a Deus, quando a gente tem uma postura de homem de Deus, onde a gente estuda, eu faço com que o pecador não pratique o seu pecado. Não entendi, Lucas, vou explicar para você. É você chegar numa roda de amigos, e quando você está chegando pertinho, aquela rodinha ali está assistindo um filme pornográfico, ou vendo uma foto de uma mulher nua. Se quando eu estou chegando naquela rodinha ali, eles não guardarem o celular, eles não ficarem desconfortados, é porque o meu testemunho não tem sido muito bom. Porque a postura de um homem de Deus, de um homem que é casado, de um homem que teme ao Senhor, é quando chegar nessa rodinha, quando ele vai chegando perto, eles vão dizer: guarda o celular, tira daí, porque o fulano está chegando aqui. Ele não compactua com essas coisas, ele não compartilha com essas coisas. Então a nossa postura inibe o pecador de cometer o seu pecado. Como é que nós estamos nos comportando na faculdade ou na escola? Nós precisamos ser sal. Nós precisamos fazer com que as pessoas não cometam a sua perversidade. A juventude que ouve a Deus hoje será a liderança fiel de amanhã. Se quisermos mudar o mundo, precisamos começar aonde? Dentro das salas e das universidades. E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus, Ele vai te abençoar, se você tiver essa postura. Então nós vimos que Simão significa ouvinte, aquele que ouve, e algumas características de um homem que ouve a Deus, como ele deve se portar no dia a dia. Mas nós vamos para o segundo nome,
o que Deus quer de um homem. O segundo nome é André. O que significa André? Significa homem corajoso, viril. Então o que Deus quer dos homens? Homens que corajosamente levam outros a Cristo. O símbolo de André qual é? Aquele evangelista nos bastidores. É aquele que você nem vê muito, mas ele está fazendo alguma coisa. André, meus irmãos, foi o primeiro a seguir a Jesus. Lá João capítulo 1, versículo 40 e 41, vai mostrar que o primeiro a seguir Jesus foi André. E depois o que André fez? André apresentou Simão para Jesus. Mas primeiro foi André. Você não vê André pregando para a multidão, você não vê André com grande expressão, não. Mas André foi um elo entre o homem instável e o Cristo que transforma. Sabe quem foi André? André foi aquele que mais tarde trouxe o menino com os pães e peixes para Jesus multiplicar. Mais tarde ele também trouxe gregos que queriam ver a Jesus. André nunca brilha, meu irmão, mas ele sempre conduz as outras pessoas até a luz. Deus quer homens assim, que não querem brilhar por si só, mas o brilho que ele tem é o brilho do Espírito Santo, e esse brilho faz com que você influencie outras pessoas, e essas pessoas também vão até Jesus. Deus usa os discretos, meus irmãos, também. Talvez você diz: eu sou tão tímido, eu não consigo fazer muita coisa. Mas a tua postura de homem de Deus, de ouvir a Deus, de ser discreto, vai levar homens até o Senhor para cumprir grandes propósitos. E não tem maior nem menor, porque tudo é do Senhor. Então nem todos serão famosos, nem todos serão grandes pregadores, mas todos nós somos chamados e podemos ser como André, instrumentos silenciosos de grandes milagres. Você pode até não ser visto pelo mundo, você pode até não ser visto pelas pessoas, mas você é visto por Jesus. Jesus te vê aqui nessa noite. Jesus está te vendo. Seja um instrumento silencioso para que Deus gere grandes milagres através das pessoas que você vai levar até Jesus. Todo homem, ele precisa ser um líder espiritual silencioso às vezes, um líder firme. Ser homem de verdade, meus irmãos, é levar pessoas para Jesus, é levar a tua família até Jesus, é conseguir levar os teus filhos até Jesus, é conseguir levar os teus parentes até Jesus. Coragem de verdade não é gritar, mas é conduzir sua casa e seus irmãos ao pé da cruz. Então, meus irmãos, talvez você seja André. Deus te chamou para ser corajoso, viril, aquele que às vezes não consegue falar para grandes multidões, não consegue estar no meio de muitos, mas no seu dia a dia, lá no trabalho, na sua casa, você encosta em alguém e você começa a falar de Jesus, e você começa a testemunhar das coisas de Deus, e aquela pessoa vai se enchendo de fé, vai se enchendo de esperança, e quando você menos percebe, ela quer ser como você, aí ela vem para a igreja, ela aceita Jesus, ela se batiza, e Deus faz dele um pregador, ou um cantor, ele faz algo maior, e a glória é do Senhor. Mas você foi o André na vida do seu irmão, você o encorajou. Hoje a coisa mais difícil que tem, meu irmão, é achar um amigo para te encorajar. Às vezes você não encontra um amigo que te encoraje.
O que a gente às vezes pode encontrar é alguém querendo ser quem a gente é, e não encoraja, joga para baixo, não te ajuda a sonhar junto, quer barrar o plano de Deus. Não, não seja isso. Não seja um André, alguém que conduz até a presença de Deus as pessoas que estão ao redor dela. O que mais Deus quer de um homem? Terceiro nome, Tiago. O que significa Tiago? Aquele que segura o calcanhar, ou suplantador. Ele traz um sentido de lutador. Qual é o símbolo do Tiago? É um discipulado que leva ao martírio. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer. Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, registra a morte dele. Mas ele foi um dos mais íntimos com Jesus. Tiago foi aquele que no Monte da Transfiguração estava lá do ladinho de Jesus. Ele estava lá junto. Então Tiago é aquele que luta, é aquele que não desiste, é aquele que o problema ele bate na porta e ele vem mesmo, mas ele sabe que ele tem um alvo para seguir, ele sabe que tem uma família para sustentar, ele sabe que tem uma vida para zelar diante de Deus, então ele luta com todas as forças. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Seguir Jesus não é sobre o conforto, irmãos, mas é sobre um compromisso que nós precisamos ter até o fim. Tiago vai mostrar, mesmo ele perdendo o pescoço, que vale a pena lutar pela fé, mesmo que isso custe tudo. Tiago, ele morreu. Deus chama homens para lutar com fé, para lutar com coragem, lutar pela família, lutar pela verdade, e se preciso for, morrer por ela. Sabe o que é ser homem, meu irmão? É levantar pela madrugada e orar pela sua casa. É levantar pela madrugada para vigiar a sua família, para prover, para ouvir a Deus. Sabe, quando eu casei, a minha esposa, ela sempre dizia, ela disse assim: Lucas, eu perdi quantas vezes eu acordei de madrugada com meu pai orando no pé da minha cama. Quantas vezes eu acordei, perdi as contas. Meu pai sempre orava de madrugada, eu acordava com ele chorando, acordava com ele orando, lá no pé da minha cama. E eu disse: eu não tive isso. Cansei de acordar com meu pai chegando de madrugada bêbado. Cansei de acordar de madrugada com o pai brigando com a minha mãe. Cansei de ver o meu pai pegar um monte de roupa nossa e botar fogo atrás no fundo do quintal. Eu poderia ficar lamentando, eu poderia ficar de vítima, porque meu pai não foi presente. Mas nós temos um pai que está presente conosco todos os dias, e ele nos ensina todas as coisas. Ser homem de verdade, meu irmão, é você botar o seu relógio às 3 da madrugada e dizer: hoje eu vou vencer o sono, vou dobrar o meu joelho e vou pelejar pela minha casa, eu vou orar pela minha família, vou pedir para que Deus guarde ela do mal, vou pedir para que Deus use ela na escola. Ser homem de verdade é lutar por aquilo que Deus confiou para você. O que é que Deus confiou para ti, meu irmão? O que Deus colocou nas tuas mãos? Lute com todas as forças. Hoje eu tenho a oportunidade de orar pela minha filha, orar pelo meu filho, de acordar pela madrugada e dizer: Senhor, guarda, porque nem sempre os nossos olhos estão onde eles estão,
Nem sempre as nossas mãos vão conseguir proteger, então nós precisamos do Senhor guardando a nossa família, a nossa casa. E eu, num café que a gente fez um dia ali, né? Aí eu contei esse testemunho para os irmãos. Eu disse: ó, e tem mais, eu estou no grupo de vocês. Hoje, 3 horas da madrugada, eu vou ligar para todo mundo e vai todo mundo orar de madrugada. E peguei 2h50, comecei a mandar mensagem para todo mundo. Eu mandei para o Eduardo, mandei para o Juliano, mandei um monte de gente e mandei lá no grupo: gente, acorda que está na hora de orar. Bastante gente acordou, irmão. Não sei se falou com Jesus ou com Genésio, mas que acordaram. Aí o que aconteceu? Um irmão me manda uma mensagem. Ele disse: Lucas, obrigado pelo incentivo. Eu nunca mais soube o que era acordar pela madrugada para orar pela minha casa e pela minha família. São coisas simples, meus irmãos, mas a fórmula não mudou. A fórmula ainda continua a mesma. Precisamos lutar enquanto nós estivermos respirando aqui. Chega de homens passivos, irmãos. Deus está levantando guerreiros espirituais como Tiago. Tiago também representa os que são chamados não para a fama, mas para morrer por uma causa maior. Veja, Jesus não livrou Tiago da espada de Herodes, mas recebeu ele na glória eterna. Nem todo chamado, meus irmãos, termina com honra humana, mas todo verdadeiro chamado termina com a glória eterna. Apocalipse 2:10 diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A Bíblia diz que é o que vencer herdará todas as coisas. Não é o que começou, não é o que foi até a metade, é o que vencer. Ser fiel, meu irmão, até a morte, e tem uma coroa esperando para você e para mim também, amém? Vamos lá, e o último, o que Deus quer de um homem? João. O que significa João? Deus é gracioso, ou o Senhor tem sido misericordioso. João era um amado que revela a graça. João é o símbolo do amor que nasce da intimidade com Deus. João era o mais jovem, o mais sensível, era o discipulado amado. O discípulo amado era aquele que inclinava a cabeça no peito de Jesus. Foi o único que estava até o fim com Jesus, aos pés da cruz. João nos ensina, irmãos, que o amor é o caminho mais alto no discipulado. Nós precisamos amar mais. A Bíblia diz: e nisto serão conhecidos. Vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Quanto mais perto do peito de Jesus nós estivermos, mais amor dele nós vamos carregar dentro de nós. E quanto mais eu carrego esse amor na minha vida, mais eu consigo externar a outras pessoas. Ser homem não é endurecer o coração, meu irmão, mas é estar com o seu coração disposto a amar com profundidade. João estava na cruz, e depois ele no Apocalipse. Amor e revelação sempre andam juntos. Nós precisamos amar. Então Pedro, Simão Pedro, André, Tiago e João representam o que todo homem pode se tornar em Cristo: firme como Pedro, corajoso como André, guerreiro como João, como Tiago, e amoroso como João. Amém? Fique de pé, meus irmãos. Que Deus nos ajude a sermos ouvintes, a sermos corajosos, a sermos lutadores e a nós também sermos amorosos. É nisso
que está um homem de Deus. E se a gente conseguir cumprir, porque obedecer, ouvir, tem que colocar a mão na massa. E nós, como homens, sabemos de tudo, parece. Quando alguém fala alguma coisa, tu sabia? Sei. Só que a gente não faz. Entre saber e fazer está um abismo enorme. Deus te chamou para saber, para não ser enganado, e fazer, para que o nome dele seja glorificado. Então seja, meu irmão, um homem diferente quando você chegar em casa. Eu, porque não tenho o número de todo mundo aqui, senão hoje nós ia tudo acordar às 3 da madrugada. Mas a gente começa por um, eu ligo para um, esse um liga para outro, esse outro liga para outro, né? Daí tem que começar já 1 hora da manhã, para 3 horas todo mundo orar. Mas de vez em quando, irmão, acorde pela madrugada, busque a Deus pela sua casa, busque a Deus pela sua família. A sua esposa precisa ver em você, a minha esposa precisa ver em mim um refúgio, um homem de Deus. Você acha, irmão, que se ela ver em nós um homem de Deus, a nossa mulher vai ser uma bênção, irmão? Se ela ver Jesus em nós, irmão, ela não vai ser mais amarga. Se ela vê Jesus em nós, meu irmão, ela vai ler aquele versículo que a mulher pague a devida benevolência ao seu marido como um Pentecoste. Mas tem gente aí às vezes, irmão, que está sem Pentecoste porque não consegue cumprir, né? O camarada chega para a mulher, né? Se tu me cantas, tu me levas. Ela ripa lá para trás. Por quê? Porque tudo que eu falei aqui, irmão, não tem nada assim que a gente não possa fazer. Tudo que eu falei aqui, não existe nada que o nosso pensamento não saiba organizar. Mas como eu disse, entre o saber e fazer, tem um grande abismo. Faça, irmão. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que pedir perdão porque falhou no dia de hoje. Mas se eu estou com a razão, então durma com a razão. E a mulher vai dormir no sofá. Não deixe a ira tomar conta do seu coração. Reconcilie. Irmão, no inverno a pior coisa que tem é dormir sozinho, hein? Os irmãos que estão solteiros aí, que Deus abençoe, que o próximo inverno você esteja um cobertor de orelha. Mas é bênção de Deus. Então que Deus nos posicione, nos ajude a nos posicionar, porque sem posicionamento, meus irmãos, nós vamos fracassar. Mas Deus não quer que ninguém fracasse aqui nessa noite, amém? Nós vamos orar então e pedir a graça de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido bom e a Tua palavra ela é fiel e verdadeira, e nada, Senhor, foge do Teu controle. Por isso nós te entregamos, Senhor, toda a nossa vida, os nossos pensamentos, tudo aquilo que somos, e te pedimos, Senhor, nos ajude a sermos uma bênção, nos ajude a sermos uma bênção na nossa casa, que a nossa esposa, os filhos, que nossos pais possam olhar para nós, Senhor, e desejar o Senhor, e desejar a Tua presença, que eles possam ver em nós, homens e mulheres de Deus, a tal ponto que eles queiram sentir o que nós sentimos, que eles queiram, ó Pai, frequentar os lugares que a gente frequenta, porque são lugares sadios, porque homens que temem o Teu nome vão sempre procurar Te honrar em tudo. Pai, nos ajude. Nós sabemos que não tem nada aqui que a gente não possa fazer, mas são tantas vozes que nos vêm ao encontro, que estão na nossa mente e no nosso coração. Nos ajude a nos blindarmos disso, para que possamos ouvir a única voz que faz sentido na nossa vida, a única voz que pode nos dar a direção certa, que é a voz do Teu Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a não confundirmos a Tua voz. Nos ajude, Senhor, a estarmos sempre na Tua vontade, e que aquele homem que veio hoje aqui e quer ser transformado por Ti,
ele possa ouvir a tua voz hoje dizendo: segue-me, e que possamos deixar tudo para termos a tua presença. Que a tua bênção, Senhor, repouse sobre cada vida e sobre cada coração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, e estenda as mãos para cá. Os irmãos que vieram hoje pela primeira vez, quinta-feira que vem é de mulheres, na outra é homem de novo. Venha de novo, não fique sem vir, tá? Jesus também vai te ajudar a voltar aqui de novo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Vá em paz, meu irmão, em nome de Jesus.